Oi, meu nome é Maria Helena e o meu grupo, que é composto pela Victoria Beatriz, pela Júlia Medeiros e pela Kailane, vai falar um pouquinho sobre campos magnéticos. Bom, o magnetismo ele é explicado pela força bipolo, que é basicamente um material composto por dois polos diferentes. E quando esses polos entram em contato com outros materiais, os polos que são iguais eles tendem a se repelir e os que são diferentes tendem a se atrair. E isso é chamado de dipolo magnético. Os átomos, eles são considerados como ímãs, então eles têm polo sul e polo norte. E um bom exemplo desse magnetismo são as bússolas. A Terra ela é também considerada um ímã gigante. E independentemente de onde você segure uma bússola, ela sempre vai apontar para o polo norte, por conta do polo magnético da Terra. O polo norte ele é usado como referência de alinhamento da bússola e é por isso que ele sempre aponta para o norte. Bom, como eu disse então, a Terra ela é esse imã gigante que acaba atraindo várias coisas para si, né? Então o campo magnético ele tem a importância de impedir algumas partículas vindas do Sol, enfim, de adentrarem e também possibilita a gente fazer uso das bússolas. A primeira pessoa que tem registros, né, de ter estudado sobre ímãs esféricos foi um médico e engenheiro francês, Pierre, conhecido como Petrus no século XIII. Em um desses estudos sobre ímãs esféricos, ele percebeu que a agulha de aço ficava em equilíbrio no meio, né, dessas posições da figura. Então ele percebeu que traçando linhas tangentes sobre a esfera, em diferentes direções tomadas pelas agulhas, ele percebeu que elas se encontravam em direções opostas, muito semelhante aos que fazem os meridianos da Terra. Vim falar um pouquinho sobre a importância do campo magnético terrestre. Uma das importâncias é que ele possibilita a existência das bússolas, que é muito importante, porque a gente se localiza com elas, né? E a gente já usou muito mais do que usa hoje. E também outra importância é que o campo magnético, ele impede a entrada de partículas com altas velocidades vindas do Sol, que é o vento solar. Porque ao atingirem o campo magnético da Terra, essas partículas que compõem o vento solar são defletidas por causa da carga elétrica que elas possuem. E se elas pudessem atingir a superfície da Terra, elas danificariam a comunicação por TV, rádio, internet, por tudo. Então é bem importante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a formação do campo magnético terrestre de acordo com a teoria de Dínamo, que é a mais aceita no momento para explicar o campo magnético. De acordo com a ideia dele, o ferro e o níquel em estado de fusão a cerca de 3.000 km de profundidade movimentam-se gerando correntes elétricas e assim provocam um campo magnético. Essa teoria no momento é a mais aceita e a que mais faz sentido. Fluxo magnético. O fluxo magnético é uma porção que se passa dentro do campo magnético em que sua totalidade se passa em uma área específica. Os polos magnéticos não podem ter separação. Por mais que você separe um ímã ao meio, ele vai voltar a ter o seu polo norte e o seu polo sul novamente. Bom, agora que eu acabei de falar sobre o fluxo magnético, eu citei os polos magnéticos e você deve estar se perguntando, o que é um polo magnético? Bom, um ímã tem o seu polo sul e o seu polo norte. E o campo magnético gerado pelos ímãs, que é a região mais próxima onde ocorre a atração por um outro ímã ou por um outro material, como ferro e aço, e é representado saindo do polo norte e entrando no polo sul, como a imagem ao lado. Bom, e a atração entre polos só ocorre entre polos diferentes. E o que isso quer dizer? Se o polo norte da agulha estiver apontando para o norte geográfico, isso significa que ele está apontando para o sul magnético da Terra. Dessa forma, o sul geográfico da Terra deverá ser o polo norte magnético, como mostra a imagem ao lado. Bom, tudo isso se passa no interior da Terra, como se houvesse um gigantesco ímã em forma de barra, que tem uma pequena inclinação em relação ao eixo de rotação da Terra, como mostra a imagem ao lado. Bom, a ressonância magnética é um exame super conhecido, porque é uma máquina que cria um campo magnético que acaba criando imagens do corpo do paciente. E esse exame só é possível porque o nosso corpo produz átomos de hidrogênio. E quando esses átomos são estimulados por um campo magnético externo, faz o nosso corpo emitir radiofrequência. Bom, então as bússolas foram criadas no século I pelos chineses e foram muito utilizadas pelas grandes navegações do século XI.
Então, a bússola ela é um instrumento de orientação que se baseia nas propriedades magnéticas do ímã e dos campos magnéticos do planeta Terra. Ela é composta por uma agulha magnética que fica apoiada no seu centro de gravidade, de forma que ela possa girar livremente. E pelo fato dela usar os campos magnéticos da Terra para se orientar, é por isso que ela sempre vai apontar para o norte, para o sul, enfim. As bússolas foram muito utilizadas antigamente, mas acabaram sendo substituídas por outros aparelhos, como radares e GPS, com o avanço das tecnologias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento da bússola. A bússola é composta por um ímã e possui dois polos, o positivo e o negativo. A Terra também se comporta como um imenso ímã, uma vez que possui um campo magnético em virtude do movimento de metais líquidos em seu núcleo. Quando aproximamos dois polos iguais, eles se afastam e os polos diferentes se atraem. Em razão desse princípio, se o ímã é sujeito ao campo magnético terrestre, o seu polo negativo apontará em direção ao polo positivo da Terra, assim como o polo positivo apontará para o negativo. Além disso, o polo sul magnético fica próximo ao norte geográfico, e o polo norte magnético fica próximo ao sul geográfico. Agora eu vou fazer a resolução de algumas atividades. Exercício número 1. Se um ímã é quebrado ao meio, devemos esperar que, letra A, suas partes desmagnetizem-se. Letra B, uma de suas partes torna-se um polo norte e a outra um polo sul. Letra C, cada uma de suas partes torna-se um ímã menor. E letra D, temporariamente percam sua magnetização. A resposta correta é a letra C. Cada uma de suas partes torna-se um ímã menor, e eu vou explicar o porquê disso. Os polos de um ímã são inseparáveis, então quando você quebra um ímã ao meio, vão ter dois polos em cada parte desse ímã. Isso vai fazer com que cada parte se comporte como um ímã menor. Exercício número 2. As bússolas são dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação. Assinale a alternativa correta em relação às bússolas. Letra A. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. A letra A está incorreta, porque não é de acordo com o campo elétrico, é de acordo com o campo magnético. Letra B. As bússolas são capazes de apontar na direção exata do norte geográfico. Essa também está incorreta e eu vou explicar o porquê. Os polos sul e norte do ímã, os polos magnéticos, não coincidem com os polos geográficos. C. As bússolas são úteis em qualquer região do planeta Terra. Letra C também está incorreta, porque não é em qualquer região do planeta Terra, é apenas nos polos magnéticos, na região dos polos magnéticos. Letra D. As bússolas são agulhas magnetizadas que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Esse é verdadeiro porque o campo magnético da Terra faz com que as agulhas magnetizadas alinhem-se e indique a direção norte e sul. Número 3 é para indicar a alternativa incorreta. Letra A. A primeira aplicação prática do magnetismo foi desenvolvida pelos chineses, a bússola. Letra B. A denominação Polo Norte e Polo Sul foram dadas por Pierre Pellerin de Maricourt. Letra C. Os estudos sobre magnetismo iniciaram-se a partir da percepção de que materiais atritados poderiam atrair-se mutuamente. Letra D. O experimento de Oersted abriu o caminho para os estudos referentes ao eletromagnetismo. Letra E. As bases teóricas sólidas entre a relação do campo magnético e campo elétrico foram feitas por Maxwell. A resposta incorreta é a letra C. Os estudos sobre magnetismo iniciaram-se a partir da percepção de que materiais atritados poderiam se atrair mutuamente. Eu vou explicar por que ela está incorreta. Os estudos se iniciaram depois de uma observação do comportamento da magnetita, que é um ímã natural, é o minério de ferro. O último exercício número 4. Por mais que cortemos um ímã, nunca conseguiríamos separar seus polos. Qual é o nome desse fenômeno? Letra A, desintegrabilidade dos polos. Letra B, separabilidade dos polos. Letra C, inseparabilidade dos polos. Letra D, magnetibilidade dos polos. Letra E, irretabilidade dos polos. A resposta correta é a letra C, inseparabilidade dos polos. Foi o que eu expliquei no exercício número 1, quando você divide ou reparte o ímã, os polos são inseparáveis. Então,
onde ficou o polo sul vai nascer um polo norte, e onde ficou o polo norte vai nascer um polo sul, então as partes vão se tornar ímãs menores.